Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos retomando a mais uma etapa de estudos, em um formato diferente, Estamos retomando no formato EAD, Educação à Distância, e esse novo formato ele requer disciplina, Ele requer bastante organização, e compromisso em estudar. Então, quem não tem o hábito ainda de pegar seu material para estudar, vamos, a partir de então, criar esse hábito, recolher o material, dar uma olhada, pesquisar, assistir as videoaulas, ver o material complementar, caso o professor mande, olhar a apostila, olhar o caderno, que lá tem muitas explicações importantes, E também postar as dúvidas nos grupos das turmas. Você não pode, não deve acumular dúvidas e também deixar acumular tarefas. Então vocês têm que ter esse compromisso de que surgir uma dúvida, você vai postar no grupo e também solucionar as suas atividades, ok? A gente deseja que esse período de pandemia passe logo para que a gente possa sair desse isolamento social e que possamos também retornar às nossas atividades presenciais, não é isso? Espero que todos estejam bem, espero que em breve possamos nos reencontrar na escola, e eu vou compartilhar com vocês a minha tela do meu slide, para a gente fazer a revisão do que a gente já estudou, Vamos recapitular alguns pontos, tá bem? Deixa eu habilitar aqui. Então vamos aqui ao nosso material. Pessoal, então, a nossa atividade dessa semana consiste em revisar os conteúdos que foram estudados e na nossa disciplina de Matemática 1, em especial, a gente vai revisar as 4 operações, tá bom? Que é o assunto que está no TD, que vocês vão receber aí no PDF, certo? Então, vocês estão recebendo a videoaula, estão assistindo e também receberam o material PDF. E também vocês vão poder fazer o uso dessa ferramenta maravilhosa que é o Google Classroom, certo? Eu estou tendo uma experiência muito boa com essa plataforma, tá bom? Então, o que foi que a gente estudou até agora, Lá no início, quando começamos as nossas aulas presenciais, a gente começou a estudar a história dos números, Nós vimos a necessidade dos números, vimos para que servem os números. E eu até fiz uma socialização, uma pequena dinâmica, sobre como seria conviver em sociedade sem ter conhecimento desses números, Então nós concluímos que seria muito difícil, Como é que a gente ia saber o dia, a data, a hora, Como é que íamos ter noção do tempo, E vimos que os números, eles servem para indicar quantidade, medida, código ou então uma ordem, Também estudamos os sistemas de numeração maia, egípcio, romanos, que inclusive hoje em dia, no nosso cotidiano, nós temos exemplos bem próximos. Pegando aqui a realidade do nosso município, nós temos a igreja matriz, um relógio em que os números estão dispostos em algarismos romanos, Então até hoje esse sistema de numeração ainda é presente em diversas situações. Estudamos, e estamos estudando o sistema de numeração indo-arábico, que é o nosso atual sistema de numeração, que é composto pelos números naturais. E quais são esses números naturais, Os números naturais que a gente viu começa do 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e a partir do 9, os próximos números, eles são formados com combinação dos algarismos anteriores. Por exemplo, o número 10, ele é formado com 1 e com 0, e assim por diante. Vimos que todo número natural, ele possui um antecessor, que é o que vem antes, e um sucessor, que é o que vem depois, Em relação aos antecessores de um número natural,
a gente pode dizer que todos os números naturais têm antecessor, com exceção do número zero. No conjunto dos números naturais, o zero não possui antecessor, certo? Os demais números possuem antecessores e todos eles também possuem um sucessor. Lembrando que os números são infinitos. Eu peguei aqui como exemplo o número 40. Quem é o antecessor de 40? Quem vem antes do 40? É simples, é o número 39. E quem é o sucessor de 40? Quem vem depois? 41. Podemos ver que o antecessor diminui uma unidade e que o sucessor aumenta uma unidade. Também vimos a composição dos números pares e ímpares. Analisem na tabela o seguinte: temos aí de verde o número 1, o 3, o 5, o 7 e o 9. Esses números são ímpares, então todo número que terminar com 1, com 3, com 5, com 7 e com 9, ele é ímpar. Todo número que termina com 2, 4, 6, 8 ou 0 é par, certo? Não podemos esquecer disso. E por fim, estudamos, deu tempo, no período de aulas presenciais, a gente estudar as operações com números naturais. A gente viu a adição, que é a soma, que é a junção, somar, incluir, adicionar. Vimos a subtração, que são as contas de menos, que é retirar. Vimos a multiplicação, que é o produto. E vimos a divisão, que é o quociente, certo? Não podemos esquecer que a adição e subtração são operações inversas. Aqui nós temos um exemplo de adição, lembrando que nenhum desse assunto que a gente está estudando é novo. São assuntos que foram estudados esse ano em sala de aula, e também vale ressaltar que esses assuntos eles foram estudados nos anos anteriores, quando vocês faziam Fundamental 1, as operações com naturais. Eu tenho aqui 28 mais 93. Vocês podem ver 28 mais 93. Na soma, o cuidado que você deve ter é de somar unidade com unidade, dezena com dezena. Então a gente soma 8 mais 3, 11, fica 1 e sobe 1. Como vocês podem ver aqui, ó. Agora você soma as dezenas. 1 mais 2, 3. 3 mais 9, 12. Então 28 mais 93 é igual a 121. Creio que em relação a isso vocês não têm dúvida. Vocês podem consultar no caderno de vocês ou então no módulo, que há vários exemplos que a gente vê em sala de aula, certo? Próximo é a subtração. Nós temos 479 menos 252. Unidade, dezena e centena. Esse número ele é chamado de minuendo. E esse número, vocês lembram como é que chama? Subtraindo. Sempre nos números naturais, para a gente poder subtrair, calcular a diferença, o minuendo ele deve ser maior que o subtraindo, certo? Então vamos aqui, ó. Diminui unidade com unidade, dezena com dezena e centena com centena. 9 menos 2, 7. 7 menos 5, 2. 4 menos 2, 2. Então, diminuindo esses dois números, calculando a diferença, a gente obtém 227. A próxima operação que a gente viu e que estamos recapitulando é a multiplicação. Eu tenho 18 vezes 12. Esse 18 e esse 12 são chamados de fatores. E nós devemos lembrar o seguinte: a ordem dos fatores não altera o produto. Então, se eu fizer 18 vezes 12, eu vou obter o mesmo resultado que eu fizer 12 vezes 18, certo? Então, vejam aqui, ó, 18 vezes 12 dá 216. Então, se eu fizer 12 vezes 18, também vai dar 216. Não podemos esquecer disso, viu?
Então, lembrando aqui, primeiro a gente vai multiplicar esses dois números pelo 2, né? Ó, 2 vezes 8, 16. Fica 6, sobe 1. 2 vezes 1, 2. Mais 1, 3. Agora nós vamos multiplicar pelo 1. Lembrando que o resultado a gente começa a colocar a partir aqui, ó, do 3. Esse 0 está aqui para preencher espaço, certo? Então não se importem com isso. Vamos olhar para cá, ó. 1 vezes 8, 8. 1 vezes 1, 1. Aí a gente repete aqui o 6. 3 mais 8, 11. Fica 1 e sobe 1. 1 mais 1, 2. Esses dois valores a gente sempre vai somar, viu? E não podemos esquecer que todo número multiplicado por 0 é 0 e todo número multiplicado por 1 é 1. Lá na sala de aula, a gente estava sempre batendo na tecla da tabuada. Eu peço a vocês, em casa, continuem estudando a tabuada, porque no 6º ano o aluno deve saber a tabuada de multiplicar, né? Lembrando que multiplicação exige conhecimento de adição e que para você ver a divisão é necessário você ter conhecimento da multiplicação. Então, se você tem dúvida de multiplicar, você terá dúvida na divisão. Então, mais uma vez, estudar a tabuada. Estudem. Por fim, nós temos a divisão de números naturais. A gente tem aqui, ó, 20 dividido por 2. Esse 20 é o dividendo, o 2 é o divisor, o resultado a gente chama de quociente e aqui nós temos o resto. Vocês lembram que como é que a gente chama, né, a divisão cujo resto é 0? A gente diz que é uma divisão exata. Então aqui, ó, 20 dividido por 2 é 10. Por que é 10? Porque se você fizer 10 vezes 2, vai dar igual a 20. Vejam que eu usei aqui a multiplicação, ó. 10 vezes 2, 20. Né? O resto aqui é 0 porque não faltou nada. Então é a divisão exata, certo? Pessoal, eu agradeço a atenção de vocês, mas antes de encerrarmos a nossa videoaula, eu quero chamar a atenção para o seguinte. Tentar resolver a atividade, né, são 5 problemas envolvendo as 4 operações. Esse conteúdo não é novo, já é um conteúdo que foi estudado em sala de aula e que você já vem estudando há um tempão, né? E outra que estudar a tabuada, porque se você não aprender a tabuada, você vai ter dúvida na divisão, certo? Que é uma operação que muitos têm dúvida. E matemática a gente só aprende praticando, certo? Então com isso vocês vão praticar na resolução dos exercícios, né, de vocês, na lista do PDF. E eu peço o seguinte, resolvam. Qualquer dúvida, postem no grupo, a gente está à disposição, né? Estamos também estamos aqui trabalhando para tirar as dúvidas e passar o máximo possível de conhecimento de forma efetiva, tá bom? Muito obrigado.